Preservar. A boa saúde, é claro, uma necessidade primordial em qualquer período histórico, em qualquer época e a qualquer idade. E essa é a questão. Aqui, não está nem mesmo na banal e conhecida verdade de que a doença é, para dizer de forma suave, uma condição extremamente incômoda e desagradável, mas sim no fato de que o próprio processo de cura muitas vezes se torna muito pesado e, vamos admitir, não é nada agradável. Isso se aplica não apenas às manipulações médicas dolorosas e às vezes humilhantes, mas também, na maioria dos casos, aos custos financeiros muito tangíveis que impactam o orçamento e às vezes podem se tornar um verdadeiro desastre para as finanças familiares. Felizmente, no nosso século XXI, a medicina deu um salto colossal, oferecendo à humanidade métodos de tratamento muito mais humanos, suaves e, acima de tudo, eficazes do que os que nossos antepassados tinham em séculos passados. Basta pensar por um momento, literalmente, por um momento, na presença de uma bênção da civilização, como a anestesia, os analgésicos, os agentes antivirais e, claro, vários medicamentos que ajudam a regular um sistema tão delicado como o nosso trato digestivo, para realmente apreciar isso com grande gratidão. O fato de que tivemos a sorte de nascer em um mundo moderno, progressista e, por não dizer, humano, por alguma razão, na consciência pública e na memória histórica, considera-se que o oposto das comodidades modernas e, de modo geral, de tudo o que é mais avançado, é a sombria Idade Média. Há a opinião de que, precisamente nesta época da história, envolta em trevas e preconceitos, tudo era especialmente desesperador e terrível. As pessoas morriam muito jovens antes de alcançar a idade adulta. E os métodos de tratamento médico não eram apenas ineficazes ou inúteis, mas verdadeiramente selvagens, cruéis e, às vezes, simplesmente desumanos. No entanto, se olharmos mais de perto, deixando de lado preconceitos e estereótipos, fica evidente que a situação não era muito melhor nem na época moderna. Nem de longe no mundo antigo, do qual estamos acostumados a falar com indissimulado entusiasmo. Imagine, por exemplo, que você, por acaso ou por um capricho impensável do destino, vive na Grécia Antiga, berço da civilização ocidental. E claro, como acontece muitas vezes na vida, no momento mais inoportuno surge uma doença. Que tipo de doença? Uma simples doença. Como se dizia naqueles tempos, os diagnósticos exatos de então, infelizmente, ainda não existiam, e, portanto, só restava especular sobre as causas da doença. Mas todos os habitantes da Grécia Antiga sabiam muito bem que podiam ir se tratar no chamado Asclépio. O que é este lugar misterioso? Um protótipo dos hospitais modernos, onde trabalham médicos altamente qualificados? De jeito nenhum, nada disso. Os Asclepiones são, de fato, santuários ou templos dedicados ao lendário curandeiro e curador Asclépio, a quem os gregos honravam como deus da medicina. Lá, não havia médicos no sentido moderno da palavra. O procedimento de tratamento era bastante simples e sem complicações. O paciente simplesmente tinha que adormecer entre as paredes do templo. Se tivesse sorte e os deuses fossem misericordiosos, o próprio Asclépio aparecia em sonhos e, como por arte da mágica, o curava de todas as suas desgraças. Mas se, por infelicidade, você não tivesse sorte, não havia nada a fazer, só restava confiar na benevolência dos deuses. E ao redor desses Asclépio, como abelhas sobre o mel, ou, se preferir, moscas, sobre algo muito fedido, se reuniam inúmeros bruxos, charlatães e outros curandeiros autodidatas, dispostos a te curar por uma recompensa determinada, e às vezes considerável. Claro, não davam garantias nem prometiam uma recuperação de 100%, mas estavam dispostos a te curar, como costuma-se dizer. Seus métodos de tratamento muito duvidosos eram uma mistura estridente, perigosa e às vezes potencialmente mortal de magia. Conspirações de todo tipo, fitoterapia, aromaterapia e enganos descarados e inconfessáveis.
De fato, naqueles tempos distantes e crédulos, as pessoas se guiavam muitas vezes, não tanto pelas recomendações desses curandeiros duvidosos, mas por seus próprios sonhos, acreditando ingênua e piedosamente que era em um sonho que podiam descobrir um remédio eficaz e verdadeiramente efetivo para sua dolorosa doença. Infelizmente, não sabemos exatamente do que Arístides sofria, mas sabe-se com certeza e absoluta certeza de que este habitante do mundo antigo sonhou com a necessidade de fazer nada menos que uma lavativa de mel. Sim, você não tinha percebido, era mel. A propósito, naquela noite ele dormiu no Asclepion, o que significa que é tão estranho e, por assim dizer, bastante absurdo. Conselho, veio diretamente do próprio Asclépio. Só nos resta esperar e acreditar que tal, para dizer de forma suave. Procedimento pouco ortodoxo e duvidoso, contribuiu realmente para a recuperação de Arístides e o ajudou a voltar a uma vida plena. Mas recomendamos enfaticamente não repetir tal coisa, pelo menos sem consultar previamente um especialista. Outra forma de tratamento muito peculiar e, francamente falando, bastante assustadora, consistia em fazer com que um doente fosse lambido por animais. Era especialmente apreciado que um doente, debilitado pela doença, fosse lambido por cães, assim como por serpentes, que, como é bem sabido, não se destacam por um afeto e ternura especiais. E agora, transportemo-nos mentalmente por um momento ao Antigo Egito e imaginemos que você vive neste país majestoso e misterioso e que te atormenta com uma dor de cabeça insuportável e debilitante. O que deve fazer nesse caso? Adote o método comprovado e testado. Simplesmente, amarre um crocodilo de argila na sua sofrida cabeça e pronto. Agora você pode se sentar para descansar e esperar que o milagre aconteça. Existe uma receita mais incômoda e trabalhosa. Você deve escolher o crânio de um siluro, que, para quem não sabe, é o siluro mais comum, desmiuçá-lo, fritá-lo em óleo e esfregar essa mistura verdadeiramente infernal na sua sofrida cabeça. Os egípcios, em geral, para seu crédito, abordavam o tratamento de uma forma nada convencional, mas ao mesmo tempo, do seu ponto de vista, muito racional e lógica. Eles tentaram entender que tipo de demônio malicioso e insidioso havia penetrado em seu corpo e causado essa doença terrível e dolorosa, e então, com base no tipo de demônio e seus hábitos, eles usaram feitiços especiais e muito complexos que, eles esperavam, seriam capazes de afastar o demônio e restaurar a saúde da pessoa. Ou seja, já naqueles tempos distantes existia uma relação clara e, mais importante, razoável, do seu ponto de vista, de causa e efeito, entendendo que nem todas as doenças são iguais e que para cada doença são necessários meios específicos que possam lidar com essa doença. Em particular, os arqueólogos, em suas meticulosas escavações, frequentemente encontram instrumentos cirúrgicos do mundo antigo, assim como algumas próteses destinadas a substituir membros perdidos em combate ou por acidentes. Mas, o mais lamentável é que não dispomos de estatísticas confiáveis que nos permitam ter uma ideia de quantas pessoas poderiam ter sobrevivido a essas manipulações médicas extremamente dolorosas, realizadas em pessoas vivas, plenamente conscientes e com um uso mínimo de fármacos anestésicos. Na antiga Roma, ao contrário da antiga Grécia e Egito, a situação da medicina começou a mudar para melhor e de forma muito notável. Ali começou a se formar uma compreensão científica e verdadeiramente racional dos processos que ocorriam no corpo humano. Apareceu uma especialização estreita dos trabalhadores médicos, assim como a regulação estatal de certos aspectos do tratamento da população. As cidades já tinham percebido a simples e, ao mesmo tempo, importante verdade de que era melhor enterrar as pessoas que morriam de doenças contagiosas longe de seus locais de residência, para evitar a propagação de infecções e doenças e a contaminação das pessoas saudáveis. Foi então que surgiu o conceito de estilo de vida saudável.
Compreendeu-se a importância do ar limpo e fresco para a saúde de todo o organismo. Por isso, em Roma, as casas dos ricos e abastados eram construídas nas colinas, onde o ar era mais limpo, e os pobres, infelizmente, eram obrigados a se amontoar nas terras baixas, onde o ar era nebuloso e não apto para a atividade normal. Também era considerado um sinal de riqueza ter um escravo que pudesse prestar primeiros socorros e até mesmo organizar um tratamento ao nível de um médico geral ou de família moderno. Mas, é claro, todas essas vantagens só estavam disponíveis nas grandes e ricas cidades. Longe da civilização, nas pequenas aldeias e vilarejos, as pessoas só podiam confiar na vigilância do seu próprio estado e em um sistema imunológico forte e resistente. Naturalmente, a formação da medicina como ciência foi por tentativa e, por desgraça, com muitos erros. E se muitas pessoas morrem como resultado da sua medicina, então, obviamente, algo na sua abordagem precisa ser radicalmente reconsiderado e urgentemente ajustado, não é? A história da medicina, como todos sabemos, está longe de ter terminado. É provável que algum dia, no futuro, distante, nossos métodos modernos de tratamento, que consideramos tão perfeitos, serão lembrados com arrepios e horror